Pai amado, Deus bendito, estamos aqui em Tua presença, queremos te agradecer por essa oportunidade da realização de mais um culto, queremos agradecer por todos os irmãos que estão conectados, queremos suplicar por esse momento que estaremos cantando ao Senhor, adorando ao nosso Deus, queremos pedir ao Pai que encarecidamente o Senhor visite-nos, ó Pai, que seja, ó Pai, esse culto para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. Exaltamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com o momento de adoração. O pastor Alonso está conosco. Ele vai louvar o Senhor nesse momento. Vamos adorar juntos ao nosso Deus. Em determinados momentos da vida da gente, a nossa fé é colocada em xeque-mate. Muitas vezes nós nos queixamos a Deus e dizemos assim: Senhor, faz a minha fé aumentar, eu queria ter mais fé. E quando os embates vêm, confrontam a nossa fé, é a hora dela crescer. Dar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Talvez a sua fé foi provada hoje. Talvez ela seja um pouco mais provada amanhã. Mas saiba que a cada dia você vai vencer se você confiar no seu Deus. A cada dia você vai vencer se você permanecer nas orientações que o Espírito Santo nos dá através da palavra. Então, seja forte e siga em frente em nome de Jesus. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o
natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o único que é digno de louvor, de adoração, ao único que é digno. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Adore o Senhor, meu irmão. Você aí na sua casa, você, minha irmã, adore o Senhor. Abre seus lábios e vamos juntos cantar o Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estais, ó Rei Jesus, coroado estais, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, Senhor. Coroado estais, ó Rei Jesus, coroado estais, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Louvado seja Deus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor, que nos salvou, que nos resgatou para sermos adoradores. Louvado seja o seu nome. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso
adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor Alon, fique à vontade para deixar uma palavra para nossos irmãos, para louvar ao Senhor juntamente com nossos irmãos. Amém. Eu quero tomar a liberdade aqui, já que o pastor me cedeu a palavra, de deixar um cântico de inspiração para todos, um cântico que sempre me inspirou nos momentos de dificuldade. E eu vi pelas ruas, eu vi nas casas, familiares meus mandando mensagens com um certo desespero e preocupação, porque um momento meio assustador de abrangência mundial, e as pessoas não sabiam, poxa, como será o amanhã? Será que eu estarei nessa lista dos mortos, né? E todo mundo dentro das suas casas se prevenindo, seguindo as orientações que nós recebemos dos técnicos, né? Da Secretaria de Saúde dos estados e do Ministério da Saúde no nosso país. E as pessoas muito inseguras, pensando, poxa vida, e meu trabalho, e os negócios, e como fica a economia, e todo mundo muito preocupado. E eu tentando, de todas as formas, lembrar para as pessoas que não é a economia do país que nos sustenta. Ao contrário, muita gente pode até me achar louco dizer isso, que não é o governo que nos dá o pão, e não é o suor do nosso trabalho apenas que nos dá o pão, porque nem só de pão o homem viverá, mas é o Senhor quem nos dá o amanhecer, é Ele quem nos dá o dia, é Ele quem nos dá a noite, o descanso, o trabalho, a saúde, é Ele quem nos dá o socorro, e também quem nos dá a diversidade. Se necessário, é assim. Como disse Jó, receberemos do Senhor apenas o bem e não o mal, porque nós estamos aqui nesse mundo, e Deus ele tem um trato com o mundo, e nós estamos incluídos na história, né, desse mundo. Então, exercite sua confiança, e lembre-se que para aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que com confiança e fé estão guardados debaixo do seu poder, o amanhecer, ele sempre trará a sua porção das misericórdias de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então eu deixo para a sua meditação esse cântico. E no amanhã eu tenho Deus tão lindo, o amanhã de Deus.
tão lindo o amanhã de Deus. No campo orvalho se encontrou na relva e sentiu frescor, tão lindo o orvalho do Senhor, tão lindo o orvalho do Senhor. Louvai a Deus pelo amanhecer, louvai ao Senhor pelo orvalho e a linda flor, louvai, louvai, louvai ao Senhor, louvai, louvai, louvai ao Senhor. Agora apareceu e no ocaso eu tenho Deus tão lindo, o ocaso do meu Deus, tão lindo o ocaso do meu Deus. No céu estrelas vão surgir enquanto a tarde vai cair, tão linda a tarde do meu Deus, tão linda a tarde do meu Deus. Louvai a Deus pelo entardecer, louvai ao Senhor por uma estrela que já brilhou, louvai, louvai, louvai ao Senhor, louvai, louvai, louvai ao Senhor, ao Senhor, louvai ao Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Alon, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor nossos irmãos que estão em quarentena, nós vamos colocar a família de cada um para que o Senhor esteja continuando com suas mãos estendidas, abençoando, protegendo, e também vamos colocar a economia do nosso país, muitos irmãos em Cristo e muitas pessoas, empresas estão sentindo já o impacto desse momento. Nós vamos orar. Eu queria que o Senhor colocasse nosso país, nossos irmãos diante do Senhor. Amém. Oremos. Meu Senhor maravilhoso, louvado seja o teu nome. A tua sabedoria, Senhor, ela é infinita e o teu conhecimento é rico. Ó Deus, não se pode medir, Senhor, a riqueza, não se pode estabelecer um valor para os teus conselhos. Muito obrigado, meu Pai, porque com grande misericórdia o Senhor tem lidado conosco e a tua palavra diz que essa é a razão de não sermos consumidos. Meu Deus, veja que uma pequena coisa como um vírus, ele poderia ter dizimado toda a humanidade. E realmente a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Em outras circunstâncias, Senhor, não haveria mais homem na terra. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos e pela tua bondade. E queremos nesse momento, Senhor, rogar de ti, Senhor, a tua misericórdia. Ó Deus, o teu perdão, Senhor, sobre as nações e sobre a nossa nação. A tua misericórdia, Senhor, porque muitos, Senhor, estão sendo ceifados.
ó Deus, e o Senhor conhece a circunstância, ó Deus, a qual está acontecendo, os lares, as famílias. Outras famílias, Senhor, estão sendo desestruturadas, perdendo o seu negócio, sofrendo, meu Deus, com desemprego, ou com, pelo menos com a incerteza, ó Deus, de como ficará o seu emprego, já que o seu patrão tinha um pequeno negócio, ó Deus, e representa o Brasil. Senhor, tem misericórdia, Senhor, dos pequenos empreendedores, aqueles pequenos empreendedores também, Senhor, que geravam, ó Deus, pequenas oportunidades de trabalho para tanta gente, ó Deus, muitos, ó Deus, podem ficar desempregados, muitos, Senhor, vão passar necessidade. Ó Deus, aqueles, Senhor, que já estavam desamparados, terminaram ficando, Senhor, numa situação ainda mais difícil. Já de outra forma, para outros foi bênção, porque no final das contas, ó Deus, lhes abriu oportunidade, abriram-se portas, ó Deus, que estavam fechadas para essas pessoas, porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, faz como quer. A uns o Senhor engrandece, a outros o Senhor abate, e nós te louvamos por isso. Porque Tu és Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, sê com os governantes da nossa nação, dando-lhes, Senhor, seriedade e serenidade. Ó Deus, não importa, Senhor, a mim quem é que está ou qual é o partido que está liderando. A minha preocupação nesse momento, Senhor, é que a Tua mão, Senhor, esteja dirigindo, Senhor, os que governam essa nação, em favor daqueles mais necessitados, em favor da justiça, em favor, Senhor, das coisas que edificam uma nação, que preservam a família, que abençoam os lares e que dignificam, Senhor, a vida dos homens, dos cidadãos brasileiros. Que a Tua misericórdia, ó Deus, seja sobre esta nação, livrando ela, Senhor, de toda idolatria, de toda feitiçaria, de todas as coisas mais, ó Deus, que Te aborrecem, Senhor, que Tu abominas, ó Deus, e que essa nação, Senhor, tenha, ó Deus, ouvidos para ouvir, ó Deus, nestes dias, ó Deus, aqueles que estão anunciando a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, nesta oportunidade, Senhor, e que também essa nação não seja confundida pelas trevas, porque na verdade há os que se aproveitam, Senhor, que estão desmedidos e desregrados, ó Deus, das suas ideias, dos seus sentimentos, e usados pelo inimigo, confundem as pessoas, ó Deus, levando-os a uma falsa espiritualidade e dando a eles, ó Deus, uma direção diferente das coisas, ó Deus, que o Evangelho aponta. Então, em nome de Jesus, Senhor, levanta homens e mulheres, ó Deus, arautos da Tua palavra, que possa, Senhor, orientar, que possam, Senhor, ser uma voz clamando no deserto, endireitando o caminho do Senhor. A Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre o Teu povo, sobre as igrejas, ó Deus, que logo tudo isso passe para que voltemos a congregar, fortalecer, ó Deus, aqueles que estão vacilantes, auxiliar, ó Deus, aqueles que estão necessitados, Senhor, e estabelecer, ó Deus, aqueles que precisam ser consolidados na fé. A Tua graça e a Tua misericórdia seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidar para um momento de meditação na palavra do Senhor, uma breve reflexão na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na sua casa para nos acompanhar no Salmo de número 46. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aí fazer as comunicações. Amados irmãos, nós estamos aí vivendo esse drama, essa realidade tão difícil, e essa situação ela é mais difícil para aqueles que são carentes. Nossa igreja está mobilizando a arrecadação de alimentos. E aí você pode fazer a doação de alimentos através do WhatsApp da igreja, através da conta de e-mail da igreja. Você pode fazer a comunicação com a secretaria da igreja, ou você pode aí ligar para o secretário da igreja, marcar um dia para que você possa trazer o alimento, ou possamos fazer a arrecadação em sua casa. Nós estamos fazendo essa arrecadação
para suprimento daqueles que são mais carentes, aqueles que são mais necessitados. Então, contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, para que possamos, assim, preparar-se para esse momento tão duro na vida de muitos irmãos que não estão podendo suprir suas necessidades diárias, porque não estão podendo sair para trabalhar. Queridos, nós estaremos fazendo maiores publicações através dos canais do WhatsApp, através do Instagram da igreja e também através do Facebook. Estaremos fazendo maiores comunicações acerca desse momento de arrecadação de alimentos. Nós temos também conclamado a igreja para continuar no trabalho de evangelização. Nós estamos dentro de uma oportunidade de evangelizar. Nós temos muitos familiares que estão conosco, estão próximos, familiares que estão em casa e que estão aí pronto para te ouvir, seja aí através de uma ligação, ou se você mora muito próximo do seu irmão, você poder aí, dos seus familiares, poder evangelizar. Nós estamos pedindo que os irmãos alistem o nome de 5 pessoas no papel e comece a orar, a interceder pela vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, peça a Deus a estratégia, a direção, para que você possa pregar o evangelho para essas pessoas. Então, é um tempo de evangelização, nós precisamos entender o chamado, a vocação do Senhor. Todo tempo é tempo de evangelizar, mas nós temos agora uma oportunidade em que aqueles que estão em suas casas estão aí prontos para receber a mensagem da palavra do Senhor. Então, seja um evangelista. E aí, queremos convidar você também para o próximo domingo estarmos participando de mais uma escola bíblica dominical. Ainda estamos vivendo esse momento distante, um momento em que nós não estamos realizando os cultos, as atividades presenciais, mas queremos, assim, convidar você para estar acessando aí o Instagram da igreja e participando aí da Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos ainda dificuldade hoje de fazer a transmissão através do YouTube, um canal aí que nós temos já mais de 540 pessoas e há pessoas até fora aqui de Pernambuco, ansiosas para assistir o culto também através do YouTube, uma vez que nem todos têm aí o aplicativo do Instagram. Queridos, hoje nós estamos também na preparação da rádio da nossa igreja, a Rádio Web, e eu quero lançar aí um convite para você, jovem, você adolescente, você que se interessa pela área de comunicação. Nós estamos aí preparando pessoas para que possam nos auxiliar, nos ajudar nessa grande tarefa que é o trabalho com a comunicação visual da nossa igreja, a comunicação na internet. E aí, se você se interessa, procure-nos para que nós possamos aí avaliar e ver a possibilidade de lhe encaixar em uma das atividades que nós temos da nossa igreja na realização desses trabalhos. Nós temos vários trabalhos agora no que diz respeito ao mundo virtual e precisamos muito da colaboração, da participação daqueles que entendem e daqueles que têm aí iniciativa para estar nos ajudando nessa grande tarefa. Vamos meditar na palavra do Senhor, Salmo 46, acredito que você está com a sua Bíblia aberta. Assim diz a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança.
queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela leitura bíblica e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, instrumentalize a minha pessoa, Senhor, como canal para transmitir a Tua palavra para aqueles que assistem, para aqueles que estão no seu lar. Alguns estão tão aflitos, tão angustiados, precisando de uma palavra de conforto, de paz no coração, e Tu tens palavra de vida, de consolo para nossas almas. Então usa-me, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amados irmãos, os acontecimentos das últimas semanas são verdadeiros instrumentos de Deus para nossas vidas. E eu digo isso porque os acontecimentos que têm sucedido nesses últimos dias, nessas últimas semanas, têm contribuído, amados irmãos, para que nós venhamos enxergar com mais nitidez o tamanho de nossa pequenez, a dimensão de nossa fragilidade. O mundo está sendo abalado, as potências do mundo estão, nesse momento, sendo ameaçadas por uma ameaça invisível. A ameaça invisível está presente, assolando as nações. Aqueles que se achavam inabaláveis, aqueles que se achavam seguros, estão experimentando em conjunto com todos os moradores da terra uma sensação de insegurança. E aí, queridos, nós encontramos na leitura desse salmo um convite para que nós possamos nos assegurar, para que nós possamos encontrar a segurança e a proteção, a paz que provém do Senhor. Deus nos convida a abraçar essa paz, abraçar essa segurança que somente Ele pode nos trazer. A sua palavra, Ele diz, deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Deus, essa noite, nos convida a aquietar-nos. Deus, essa noite, nos convida a fortalecer as nossas convicções de que Ele está presente e de que Ele está com cada um de nós. O convite, amados irmãos, o convite é para que eu e você possamos, nesse momento, dar atenção à voz de Deus, para que eu e você possamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. E declaramos, irmãos, que não há palavra tão digna de nossa confiança do quanto a palavra do Senhor. Não há notícia e não há mensagem tão digna da nossa confiança quanto a palavra do nosso Deus. E existem muitas razões para que possamos confiar nas Sagradas Escrituras. Entre as razões, nós temos a inspiração das Sagradas Escrituras. Entre as razões, nós temos as profecias bíblicas que têm se cumprido em nossos dias. Entre as razões, nós temos também os relatos históricos, as apresentações geográficas que têm sido cada vez mais confirmada a veracidade desse texto sagrado. E acima de tudo, queridos, nós temos o caráter perfeito do Deus que revelou essas Sagradas Escrituras. Portanto, que você abra os seus ouvidos, que você escute aquilo que Deus tem a falar ao seu coração, mais uma vez, por meio de sua santa palavra. Os versículos 8 ao versículo 9 nos faz perceber que o salmista era de fato um homem crente, um homem crédulo, um homem atencioso, um homem que está atento e que observa as atuações de Deus no mundo e que percebe Deus presente agindo no mundo. O que é que ele faz? O que é que ele declara entre os versículos 8 e o versículo 9? Venha, contemple as gloriosas obras do Senhor, veja como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, destrói os escudos com o fogo. Essa é a tradução, a nova tradução. Queridos, diante disso, o salmista aqui apresenta-nos a sua firme convicção no Senhor. Ele faz uma declaração de fé. Em meio de um mundo de caos, em meio a ameaças iminentes, o salmista apresenta a sua segurança no Senhor. Como podemos desenvolver uma confiança em Deus em meio a uma situação de caos?
De onde vem tamanha confiança apresentada aqui pelo salmista? Na abertura, nós temos aqui uma afirmativa que ele diz: Deus é. Perceba aí na leitura bíblica, na abertura do versículo 1, Deus é. A ideia aqui é de um presente contínuo. A verdade é que Deus, ele continuará sendo eternamente. Deus, ele não foi e não será. Deus é. Eternamente ele será o Senhor de nossas vidas. O Senhor que está no controle de todas as coisas. Deus é eterno, portanto ele não pode deixar de ser. E aí é muito importante, querido, lembrarmos o que Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salmo 90, versículo 1 ao 2, o Salmo que é intitulado de autoria de Moisés, nos diz o seguinte: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu o formasse, a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quando fazemos essa pergunta de onde vem tamanha convicção, tamanha confiança do salmista, a primeira resposta é que a sua segurança, a sua confiança, ela vem de Deus. Ela vem da convicção de quem é Deus. Queridos, imaginemos então uma entrevista imaginária com o autor desses salmos. Nós estaríamos agora perguntando para ele: muito bem, você está dizendo que a sua segurança ela vem do Senhor. Você está dizendo que a sua paz ela vem do Senhor. Mas quem é Deus para você? E isso é muito importante, porque nesse momento em que nós estamos vivendo de tribulação, de tormento, nesse momento de instabilidade, a nossa convicção de fé, ela vai nos assegurar para que nós venhamos passar toda essa turbulência. Quem é Deus para você? Então ele iria nos responder: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Nós temos aqui, queridos, como já temos declarado, uma confirmação, uma declaração da fé do salmista. Tanto refúgio como fortaleza representam figuras de proteção contra ameaças e calamidades. Ao perceber-se em perigo, muitos naquela época buscavam cidades de refúgio, cidades que pudessem lhe oferecer segurança, proteção. A maioria das cidades da antiguidade eram construídas em lugares altos, em lugares rochosos. E ali também se construíam muros muito resistentes. Esses muros ofereciam para os moradores uma sensação de segurança, de paz. Então, quando eles estavam dentro da cidade, se sentiam seguros. Sair da cidade promovia para ele insegurança, promovia para eles aí apreensão. Logo, a paz e a segurança que o salmista declara aqui vem de um Deus que lhe oferece proteção em meio às calamidades, em meio às iminências. Diante das ameaças, ele tem um Deus em que pode se refugiar. Ele tem um Deus onde pode se guardar. Deus é o nosso refúgio e Deus, ele é a nossa fortaleza. Queridos, continuando então a nossa entrevista, a nossa pergunta aqui a esse autor, nós iríamos agora perguntá-lo, certo? Você está dizendo para mim que buscaria Deus no momento de aflição, no momento em que você estivesse angustiado, você iria procurar se refugiar em Deus, e isso é o que você está declarando. Mas a pergunta que agora eu lhe faço é: mas se esses acontecimentos fossem imprevisíveis, se o inimigo então lhe viesse de surpresa, o que você faria? O salmista, então, iria ter a oportunidade de responder para mim e para você, e iria dizer: isso não é possível. E talvez quando ele respondesse, olhássemos para ele e disséssemos: como assim? Como você está dizendo que as coisas não podem lhe pegar
de forma imprevisível e que as coisas não podem lhe acontecer de surpresa. E o salmista, então, iria nos responder. Isto é impossível, pois não é possível que Deus seja pego de surpresa. Isso porque Deus não é somente um refúgio. Note aí a apresentação, a continuidade da leitura. Não é possível que o salmista fosse pego ali de forma surpresa ou de forma imprevisível, porque ele tinha um Deus que estava presente em sua vida. Ele diz: Deus não é somente o meu refúgio, Deus não é somente a minha fortaleza, Ele também é socorro presente na angústia. Notemos que a convicção do salmista, meus amados irmãos, acerca de Deus, não é de um Deus distante, não é de um Deus que não está presente, ele não confia em um Deus que está ocupado demais, que está limitado e que não possua o conhecimento prévio daquilo que lhe está lhe acontecendo. Mas o salmista crê em um Deus que é tanto transcendente, um Deus que está acima de todas as coisas, mas também, ao mesmo tempo, ele crê no Deus imanente, um Deus que está presente e ativo na criação. Ele compreende que Deus está agindo, que Deus está presente, mesmo no meio de um mundo de caos, mesmo no mundo em que as coisas estão se desestabilizando, ele acredita na ação providencial de Deus. Vejamos então o versículo 2 e o versículo 3. Pois no versículo 2 e o versículo 3, nós encontramos aqui o salmista fazendo uma conclusão. Ele continua mostrando razões pela qual confiar no Senhor. Mas ele diz aqui no versículo 2 e 3 que nós não devemos temer. Se nós colocamos a nossa fé em um Deus eterno, se nós colocamos a nossa fé num Deus inabalável, se nós colocamos a nossa fé num Deus que oferece segurança e oferece uma proteção real, se esse Deus está presente, ativo, então nós não devemos temer. É essa a conclusão que ele traz. Não temeremos. Ainda que os eventos provoquem instabilidade, ainda que eles sejam ameaçadores, perceba no texto, ainda que eles causem temor, ainda que eles causem medo, não devemos temer. E por que não devemos temer? Eu quero caminhar agora e fazer algumas apresentações que estão entre os versículos 4 em diante. Do versículo 4 em diante, ele diz por que nós não devemos temer. Por que não devemos temer? Ele continua oferecendo razões. E que razões são essas? Primeira, as ocorrências terrenas, elas podem abalar e desestabilizar a terra, porém, jamais as ocorrências terrenas podem afetar o governo de Deus, pode afetar os governos humanos, pode afetar a economia humana, mas jamais afetará o governo e a economia de Deus. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Queridos, a segunda razão que o salmista apresenta entre a apresentação desses versículos, do 4 ao diante, é que nada foge do controle de Deus. Apesar das tormentas da vida, sabemos, queridos, que primeiramente elas são passageiras. Paulo ele chega a dizer que as tribulações dessa vida não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Por mais demorado que seja, a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado. O que está acontecendo vai passar. Essa é uma realidade. Não tem como ser permanente, porque só tem um ser que é eterno, é o nosso Deus. A segunda questão que está aqui apresentada é que nós também temos uma segurança que Jesus Cristo estará voltando para buscar a sua igreja.
Aqui não é o lugar da igreja. Nós estamos peregrinando nesse mundo, mas nós sabemos que Jesus vai vir, e quando ele vir, estaremos livres de todo esse tormento, de todo esse sofrimento. E isso nos é apresentado lá em João capítulo 16. João 16, nós encontramos Jesus dizendo que agora o mundo se alegra, mas vocês padecem, choram. Ele traz ali o exemplo de uma mulher grávida. Mas ele diz que essa mulher sente dores de parto, mas depois que chega o filho, ela esquece de toda a dor, de todo o sofrimento, pela alegria da chegada de um filho. Ele disse que quando ele voltasse, nós seríamos tomados por uma alegria eterna em nossos corações. Então, queridos, as coisas podem fugir do controle humano, mas não vai fugir jamais do controle de Deus. A terceira razão dentro da apresentação desses versículos está que, assim como apenas por meio de uma palavra, de uma ordem, quando nós vamos abrir o livro de Gênesis, nós vamos encontrar isso. Deus diz, faça-se, e assim se fez. Fez céus, terra, mar, e tudo o que neles existe. Mas, queridos, também por uma ordem de Deus, basta uma palavra do Senhor e toda tormenta cessa. Nós lembramos do momento em que Jesus está com seus discípulos, os discípulos estão muito angustiados, e Jesus então traz para eles uma palavra. Mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e tudo se faz bonança, queridos. Então basta uma palavra do Senhor, uma ordem de Deus, como diz o texto sagrado. O Senhor, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Basta uma palavra do Senhor e toda a tormenta se desfaz. Queridos, a quarta, então, apresentação dentro dos versículos 4 em diante, é que o Senhor mesmo, o Senhor, o Criador de nossas vidas, é Ele quem está falando aos nossos corações, é Ele quem está se pronunciando a cada um de nós, dizendo aqui que Ele está presente. Ele está afirmando que Ele está presente. Versículo 7 e o versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Deus está presente. Em meio a todas as tormentas e dificuldades, talvez, às vezes, você olhe para um lado e para o outro e comece a questionar como Gideão. Quando o anjo aparece, o Senhor é contigo, varão valoroso, ele começa a indagar. Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio o tamanho mal? Queridos, Deus sabe o porquê e Deus sabe o para quê. E algumas coisas Deus tem reservado apenas para si. Mas entre aquilo que Deus está fazendo, nós sabemos, nós já falamos aqui na abertura da mensagem, que Deus está trazendo uma visão diferente. Nós estamos saindo de toda essa situação, estamos atravessando e vamos sair, na verdade, de toda essa situação, mas amadurecidos. Nós nos lembramos das palavras de Jó, quando Jó diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Nós lembramos das palavras do salmista no Salmo 119, versículo 71, quando ele diz, Senhor, foi bom passar por aflição, porque assim eu aprendi mais da tua lei. Nós nos recordamos daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele diz, queridos, para cada um de nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o desígnio de Deus, segundo o propósito do nosso Senhor. Portanto, Ele é que sabe o pensamento melhor, Ele é que tem o caminho melhor para cada um de nós. Ele diz, eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Então, a quinta e última confirmação do salmista, pelo qual nós não devemos temer, ainda que estejamos passando pelo caos, é que o Senhor,
O próprio Deus, ele vem também a falar aos nossos corações no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é muito interessante porque ele não só dá a ordem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, mas ele diz, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E é muito interessante pensarmos que muitas vezes nós estamos querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. E tudo o que ele faz resulta para a sua glória, para o seu louvor. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, se esse momento está te fazendo orar mais, se esse momento está te fazendo ler mais a Bíblia, se esse momento está te fazendo sentir-se mais humano, se esse momento está lhe fazendo você se sentir mais, a sua mendigância, o quanto você é pecador, o quanto você é frágil, então, queridos, o que dizer desse momento? Nós precisamos abrir nossos lábios e louvar o Senhor. Talvez o mundo não entenda essa palavra. Cantar no meio da dor, cantar no meio do sofrimento, cantar no meio de tantas mortes e tanto sofrimento. Nós não estamos celebrando a morte das pessoas, mas nós estamos dizendo e declarando que Deus é glorificado em tudo. Queiramos ou não queiramos, queridos, Deus será glorificado em tudo. Portanto, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas perceba que tudo começa com uma declaração de fé. E aí o meu desafio para você, no encerro dessa mensagem, é uma pergunta. Quem é Deus para você? Em quem você está colocando sua fé? Que você esteja reavaliando que Deus, ele não é como os homens. Deus não é menino. Que você possa colocar a sua fé e alicerçar a sua fé, não naquilo que você acha, naquilo que você pensa, mas você possa alicerçar a sua fé nas Sagradas Escrituras. Aquele homem que declara esse texto, o autor desse texto, ele aprendeu, ele conheceu acerca de Deus, e a sua fé fez com que ele pudesse atravessar os momentos difíceis. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Deus te abençoe, minha amada irmã. Deus te abençoe, meu amado irmão. Eu quero orar, encerrando este culto. Quero convidar, na verdade, pastor Alon, ele vai orar, agradecendo por esse culto, por essa palavra de Deus aos nossos corações. Amém. Oremos ao Senhor, então. Meu Senhor, nós somos gratos, meu Deus, por mais essa oportunidade de anunciar, ó Deus, as tuas misericórdias, a tua bondade, o teu amor e a tua salvação. Obrigado, ó Deus, pelas pessoas que estiveram conosco, por aquelas, Senhor, novas que chegaram, que pela primeira vez nos ouviram, essa rica mensagem que o Senhor mandou para nós essa noite. Que o Senhor esteja abençoando o pastor Fabiano, toda a liderança da igreja, e aos nossos irmãos que nos ouviram, Senhor, que essa mensagem rica, ela brote, Senhor, e renda muito fruto aos seus corações, de maneira, Senhor, a que todos nós sejamos encorajados a evangelizar, a pregar, a encorajar, a ajudar, ó Deus, a ser luz e sal nesse momento difícil, ó Deus, e quando passar essa tempestade, darmos, Senhor, aquele grito de alegria, aquele brado de vitória, dizendo, louvado seja o Senhor, eu passei, eu venci. A tua graça, ó Deus, seja com todos, em nome de Jesus. Amém.